principais necessidades da região e também já emendar uma outra questão, como é que você vê hoje os serviços públicos que são prestados no Brasil? Olha, para a região de Sorocaba, vamos dizer especificamente a cidade de Sorocaba, mas não especificamente Sorocaba, mas toda a região, que é a questão do transporte. Nós temos sofrido bastante com a questão do transporte lá. Sorocaba está ficando, até de certa forma, um caos em relação ao trânsito lá. Mas eu acho que isso ainda não é tão grave como é o caso da educação, como é o caso da segurança pública. E o caso da saúde, né? A saúde está bastante precária, não só na cidade de Sorocaba, mas acredito que em toda a região. Acho que Itapetininga também passa por essa situação, com esse déficit não só de mão de obra na área da saúde, mas de infraestrutura. Não adianta você contratar médico e você não fornecer infraestrutura. Precisa de médico e precisa de infraestrutura para ele trabalhar. Nós precisamos de funcionários, enfermeiros, e todo aquele setor administrativo que faz com que as coisas passem a acontecer. Não é um problema isolado. Nós temos o Hospital Regional em Sorocaba, que é um caos, e toda a região, conforme pode estar indo no Hospital Regional, tem uma certa estrutura, mas a estrutura é insuficiente para atender. É um hospital moderno, alguns equipamentos lá não se acha em qualquer lugar do estado de São Paulo, mas ainda assim bastante precário, bastante, vamos dizer assim, usufruído pela população, então não consegue atender todo mundo. Não é só Sorocaba, acho que Itapetininga passa por isso, Tatuí passa por isso. Então a saúde está realmente um caos, precisa ser melhorada, precisa vir mais recurso, seja do governo federal, seja do governo estadual. Acabaram com aquele imposto do IPMF, que era o imposto da saúde, mas a gente também não sabia se realmente o dinheiro ia para a saúde. Então agora fala-se em criar um novo imposto, mas eu pergunto, e o dinheiro que está aí, está indo para onde? Então precisamos direcionar o que vai para a saúde, o que vai para a educação, trabalhar mais firme em cima disso. Então, este é o trabalho que a gente vai fazer, correr atrás desse tipo de recurso para melhorar a saúde, a educação, a segurança pública. Caso o senhor venha a ser eleito, eu acredito que uma das cobranças será referente à reforma política também, né? Queria saber qual a sua opinião sobre a reforma política e quais pontos o senhor diverge da atual conjuntura que faz essa confusão de termos essa grande quantidade de partidos, por exemplo. Olha, Maurício, eu vou ser sincero para você. Eu sou favorável a esta pluralidade de partido. Eu acho que isso, de certa forma, não atrapalha o andamento da política, menos ainda a democracia que nós vivenciamos. Eu acho que no Estado democrático de direito que nós vivemos, este é o caminho realmente. O que existe, na verdade, e isso precisa ser coibido, é uma mudança desenfreada de partido, troca de favores. Esse lobismo que existe na política tem que acabar. Então, precisamos meios de coibir esse tipo de lobby, esse tipo de participação, essa participação promíscua que tem o setor privado com o poder público e que envolve muitas vezes a campanha política e tudo mais. Nós estávamos agora para aprovar uma lei em que impedia os empresários de estar aí ajudando os políticos financeiramente, e a lei não entrou em vigor, não conseguiu, não vai dar tempo, quer dizer que para essa eleição não tem. Não consegui fazer uma análise ainda completa disso, mas eu acho que é um dos primeiros passos. Essa promiscuidade que existe entre a relação do privado com o público é que tem que acabar. Financiamento público de campanha seria o caminho? Eu acho que sim. Nós tivemos bastante... eu acho que existem vários países que trabalham desta forma, e você tem a aprovação disso, então joga-se às claras. Sabe realmente o que está acontecendo, de onde vem o recurso, a que se destina. Agora fica esta sombra que ninguém sabe de onde vem o recurso. De repente o cara tem lá, o candidato está gastando 2 milhões na campanha dele, e onde você conseguiu esse dinheiro? Aí ele está devendo favores para essas empresas que ajudaram e tem que fazer esquema com essas empresas depois de eleito.
Isso é um absurdo. Então, acredito que o financiamento público de campanha possa resolver essa promiscuidade que existe entre o privado e o público. O que mudaria uma eventual reeleição da presidenta Dilma para uma atual vitória do Aécio Neves, do pré-candidato Aécio Neves, do PSDB? Você diz o que poderia mudar Sim. se a Dilma fosse reeleita ou se o Aécio Neves viesse a ser o presidente? Olha, eu acho assim, o Aécio ele é um pouco mais, vamos dizer assim, ligado às questões mais privadas do setor industrial e tudo mais. Pode ser que nós venhamos a ter aí uma carência na área social, que hoje tem sido o enfoque principal dos dois governos que vieram aí, Lula e Dilma. O enfoque principal é reforçar a classe social, a classe trabalhadora. Quando a gente fala classe trabalhadora, eu não estou falando do funcionário, estou falando também do empresário. E tem sido dado esse enfoque. O receio com a eleição do Aécio é mudar este rumo. Eu acho que este é um time que está dando certo. Independente do técnico, vamos dizer, o time em si, Brasil, está dando certo. Mudar a política econômica a esta altura, eu acho um pouco arriscado. Não sei se ele teria essa ideia. E também não quero, com as minhas palavras aqui, dizer que eu sou contra o Aécio, não, porque nós vamos estar juntos nessa trincheira. Mas eu estou só apenas comparando políticas econômicas aí. Acho que o Aécio não tem essa tendência que teve o governo Lula e o governo da Dilma, que é o reforço das classes sociais, o resgate das classes sociais. E uma diferença também entre o Paulo Scaff, né, que é o segundo colocado, segundo pesquisas, com o governador Geraldo Alckmin. Veja, o Geraldo Alckmin é trabalhado, vamos dizer assim, já em termos de política. O que se sabe a respeito do Geraldo Alckmin no estado de São Paulo não são coisas ruins, são coisas boas. Você falar assim, agora seria arriscar-se demais trocar o governo. Esse time também está ganhando. Então, eu acredito que, não, independente de estar aqui plagiando de um lado ou de outro, dizer que é uma política econômica que está dando certo no estado de São Paulo, esta aí está dando certo. Tem deficiência? Sim, assim como o governo federal e todos os outros governos. Acho que a linha empresarial do Paulo Scaff ela é muito forte, muito capitalista. Então, nós estaríamos assim, vamos dizer, mudando o rumo da política estadual. Não mexeria se fosse o caso, deixaria esse time está ganhando, vamos dizer. Para terminar nossa entrevista, Márcio, cada deputado, cada político defende uma bandeira. A gente fala, eu sou da saúde, eu sou da educação, cada um dentro da sua especialidade. Quais seriam as suas principais bandeiras caso venha a ser eleito? Eu tenho uma questão muito forte com ligação à área da educação. Eu acho que uma das bandeiras fortes é a educação. Acho que a preparação dos professores precisa ser mais enfatizada, precisa ter uma dedicação mais exclusiva tanto no governo federal quanto no governo estadual, os governos municipais, porque nós estamos com bastante escolas municipais também. Então, eu acho que o reforço na educação é fundamental. Pode ser que o reforço na educação transforme, inclusive, as questões da saúde, as questões da segurança. Então, a pessoa que tem muito mais conhecimento, a pessoa que tem muito mais amplitude de conquistar o que ela deseja, em virtude de ela ter sido bem preparada para a vida, ela tem melhores possibilidades. Então, eu acho que a educação é o ponto para a gente abrir e resolver problemas como saúde, como segurança pública, entendeu? Então, a minha bandeira principal é realmente a educação. Eu bato nesse foco, acho isso bastante proveitoso. E outras bandeiras paralelas, como é o caso de achar que o preso deve trabalhar, é uma coisa que a gente está defendendo. Eu acho que ele deve trabalhar para ajudar na família dele, ele deve trabalhar para ajudar o Estado, para ajudar
o cidadão em si, para ajudar a dignidade dele, fica lá 5 anos preso numa jaula, né? De repente lá não trabalha mais, ele está ocioso, daí joga aqui fora, ele tem que trabalhar. Não foi ressocializado, ele não foi treinado. Então, o preso, enquanto está preso, deve trabalhar, ele deve produzir, ele deve resgatar a dignidade dele, ele deve resgatar tudo isso. Para que assim, quando ele for colocado em liberdade, ele esteja treinado a trabalhar e acostumado a trabalhar. Márcio Tomazella, boa sorte, obrigado por aceitar o nosso convite. Estando aqui em Itapetininga, venha tomar um café conosco. Venho sim, Maurício, eu queria agradecer a TVI, e você, Maurício, principalmente, do programa Telescópio, por essa atenção que está nos dando aqui, e sempre que possível, e vocês abrirem as portas, nós estaremos aqui. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. No próximo bloco também iremos conversar com o Vitor Oliveira, que também é o pré-candidato a deputado federal.